Bem, vamos lá. Vocês resolveram as questões que eu passei na aula passada? Eu coloquei lá na plataforma, deu tudo certo. No final da aula a gente vai comentar aquelas questões, tá? Eu coloquei um comentário. Boa noite. Deixa eu só colocar no silencioso. Certo. Só desliga aqui. Esqueci hoje. Então, daqui é. Beleza. Eu coloquei uns comentários, não sei se vocês veem os comentários que eu coloquei lá, mas de qualquer maneira a gente vai comentar aqui as questões. E eu trouxe novas questões, tá? Eu não sei se deu tempo, eu mandei já em cima da hora, se deu tempo de colocar lá na plataforma, mas todas as aulas a gente vai incluir questões para vocês exercitarem. Como eu falei nas aulas anteriores, é fundamental vocês resolverem questões o máximo possível. Então, toda aula eu vou tentar trazer aqui algumas questões. Eu vi que tem pessoas entrando hoje. A gente está trabalhando, né, o artigo 5º da Constituição ali no início, né, dos direitos fundamentais. Só que a gente vai revisar, tá? Quando a gente terminar um módulo, a gente vai dividir todo o curso em módulos. Quando a gente terminar esse módulo, a gente volta e faz algumas revisões para quem perdeu essas aulas. Beleza? Pessoal, no inciso 41, a Constituição diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Veja que é uma norma bem abrangente, bem vaga. Ela diz que vai ter uma lei que vai punir. A Constituição não traz essas punições. A Constituição não diz, né, o que são detalhadamente, quando é que vai ocorrer esse enquadramento aí de ato atentatório, né, ato discriminatório aos direitos e liberdades fundamentais. Então ela só diz, olha, tem que existir uma lei, deve existir uma lei, que essa lei vai regulamentar isso. Então a nossa Constituição, ainda que ela seja relativamente extensa, ela traz normas abrangentes, ela traz normas vagas. Porque se o legislador constituinte, se ele fosse colocar todas as normas, todos os casos concretos na nossa Constituição, ele ia ficar enorme. Imagine se cada situação, imagine pega aqui direito de família, por exemplo. Imagine se cada situação de divórcio, cada situação de inventário, cada situação de casamento fosse estar dentro da Constituição, a gente tem uma Constituição aí com 40 mil páginas. Então seria muito abrangente. Daí o legislador diz, olha, a gente traz aqui uma norma geral, e a partir dessa norma geral, é só uma base para que o legislador infraconstitucional, ou seja, aqueles que estão abaixo da Constituição, aquelas normas que estão abaixo da Constituição, elas têm que seguir esses paradigmas, essas bases, certo? Então, o objetivo da Constituição não necessariamente é trazer todas as regras da vida em sociedade. Ela traz bases para que a gente possa seguir. Por exemplo, quando a gente diz que todo mundo tem direito à dignidade, a viver com dignidade. Então, quando eu vou fazer uma lei, eu tenho sempre que lembrar disso. Eu não posso fazer uma lei que trate as pessoas de forma indigna. Eu não posso trazer regras penais, regras civis, regras administrativas que tratem as pessoas de formas indignas. Quando eu digo que não vai haver pena de banimento. Então, quando o legislador ele vai fazer as penas, né, as leis penais, ele tem sempre que ter cuidado para nunca colocar uma pena de banimento. A Constituição diz que não tem pena de morte, salvo as exceções. Então, o legislador, a gente vê muito agora em campanha eleitoral, gente falando que deveria ter pena de morte, que vai mudar as leis, não tem como mudar. Dentro da Constituição, especialmente o artigo 5º, a gente tem cláusulas imutáveis. Que vocês vão ver lá na prova de vocês, chamado de cláusulas pétreas. Tá? Pétrea vem de pedra, é uma expressão de origem latina, que significa pedra, significa coisa que não muda. Existem regras na Constituição, especialmente aqui no artigo 5º, a gente tem princípios aqui que não pode ser mudado. São cláusulas pétreas. São coisas sedimentadas. Professor, e se de repente o presidente disser que agora quer pena de morte para quem cometer estupro? Ele pode fazer isso? Só poderia fazer isso numa situação. Se fizesse uma nova Constituição. Porque essa Constituição que está em vigor, ela não permite. É uma cláusula pétrea. Tá? Então,
Só pode ser feito aquilo que a Constituição permite, dentro desses paradigmas que a Constituição permite. Beleza? O inciso 42 diz assim: a prática do racismo. Pessoal, a gente vai. Eu posso anotar na lousa? Pega a lousa. De qualquer maneira, está liberada a lousa ainda, né? Só não tem pincel. Aqui embaixo, beleza. Pessoal, a gente vai anotar aqui. E aí vocês vão precisar sair daqui com isso na cabeça. A gente vai anotar aqui o seguinte: tem alguns crimes que eles são. E aí, deixa eu grifar aqui, deixa eu tentar usar esse negócio aqui. Alguns crimes aqui tem racismo que a gente vai. Ixi, eu desmantelei foi tudo aqui. Eu cliquei e deu um zoom. Se eu clicar aqui, ele aparece no menu, não aparece não? Calma aí. Pronto. Então, eu cliquei no marca-texto. Tá aparecendo desse lado agora. Marca-texto. Já deve estar amarelo, né? Beleza. Ó. Aqui o crime de racismo. Perdão aí que eu tô aprendendo a usar esse negócio. A gente vai pegar ele de início. A Constituição diz que ele é um crime inafiançável e imprescritível. A gente vai ver alguns crimes: inafiançável, imprescritível, e também alguns crimes, a gente vai já ver, o racismo não é um deles, que é insuscetível de graça ou anistia. Tá? Vocês vão ter que sair daqui hoje sabendo isso. Beleza? Vamos começar com o racismo. Eu vou anotar aqui na lousa uma tabelinha. A gente vai ter 3 tipos de crime. Aliás, 3 classificações aqui. O racismo ele é inafiançável. 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 Tem acento que é uma paroxítona, né? Terminado em L. Beleza. Ele também é imprescritível. Ele também é imprescritível. Então, o primeiro exemplo que a gente vai trazer aqui de crime inafiançável é o racismo. E também imprescritível. Pessoal, alguém sabe me dizer o que é um crime inafiançável? Que não cabe fiança. E o que é fiança? É o quê? Pagar para sair? Pagar para não ser preso, tá correto? Hã? Pagar para sair, você é preso, aí paga para sair. Então você foi preso, né? E quando eu pago a fiança, eu tô livre? Pronto. Tá resolvido o problema? Tipo, eu fui pego dirigindo embriagado. Aí fui levado pra delegacia, chega lá o delegado, só, tu me paga aqui 2 mil, tu vai pra casa e tá tudo certo. É assim? E como é? Esperar alguém. E se por acaso o policial tiver inventado que eu estava embriagado e eu provar depois que estava embriagado, minha fiança? Já era. Pessoal, vocês sabem o que é um calção? Calção não é de vestir, não. Falando calção em dinheiro. Calção com U. Todo mundo sabe o que é um calção? Calção, eu falei nas aulas anteriores o que é empenho e penhora. Vocês lembram disso? Empenhar é eu dar uma coisa em garantia. Eu quero um dinheiro emprestado, eu vou lá na Caixa Econômica e dou a joia da minha avó, empenho ela para a Caixa me prestar dinheiro. Se eu pagar, eu recebo aquilo de volta. Se eu não pagar, vai para leilão e eu perco. É assim? Isso é empenho, é uma garantia. Tá? Calção é isso, é uma garantia. Você vai fazer um contrato de locação? Aí o cara diz, tu vai ter que pagar aqui uma calção de 2 mil reais. Você dá uma garantia. Quando você sair, você recebe seus 2 mil de volta. Se tiver tudo ok. A fiança é uma garantia. Eu
depositam dinheiro lá para o Estado, que não necessariamente tem que ser em dinheiro, tá? A gente acha, né, na maioria das pessoas acha que tem que ser necessariamente dinheiro, mas pode ser bens também. Pode ser, tipo, a escritura do imóvel, pode ser joias, pode ser um carro. Não necessariamente tem que ser em dinheiro. Mas, via de regra, é dinheiro. Eu dou lá uma caução, eu dou lá, né, a fiança, para eu responder o processo em liberdade. Eu não estou livre do processo. Eu cometi um crime, eu posso ser condenado e ir para a cadeia. Mas a lei me permite, em alguns casos, não são todos os casos, e está aqui um exemplo. No crime de racismo, você foi preso em flagrante. Você não pode pagar uma fiança e ir para casa. A Constituição proíbe que você pague fiança no crime de racismo. Tá? Então, é um crime o quê? Inafiançável. Certo? Então, fiança é uma garantia. Se no final do processo você provou que era inocente ou não tinha prova para lhe condenar, porque existe essa diferença, né? Uma coisa é a justiça dizer, não, esse cara é inocente, declarar que eu sou inocente. Outra coisa é dizer, olha, teve um erro no processo, a gente vai anular, ou não tem prova, e você não vai ser condenado. São duas coisas diferentes. Então, se acontecer isso, você recebe seu dinheiro de volta. Aconteceu com o caso do Ronaldinho Gaúcho, não sei se vocês viram. O Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai, né, depois de muita briga. Ele negociou, lá fez a gente chama no Brasil de acordo de não persecução penal. Ele fez um acordo lá e recebeu o dinheiro de volta, inclusive recebeu mais do que depositou, porque pegou a pandemia e valorizou o dinheiro que ele tinha apostado. E aqui no Brasil também é obrigado você receber esse valor atualizado. Então, se eventualmente o dinheiro subir, você recebe de volta. Você recebe o dinheiro de volta, atualizado inclusive. Mas o que interessa pra gente? Saber o que é fiança e saber que existe crimes que é proibido você pagar essa fiança. Tá? Pessoal, fiança é só para flagrante. É só para flagrante. O juiz me condenou a 10 anos de prisão, eu vou lá pagar a fiança e não vou para a cadeia? Não, não é isso. Existem crimes, ou melhor, existe uma prisão chamada prisão cautelar, que eu fui pego ali com a boca na botija, como diz o Matuto, na iminência, né, cometendo crime, eu acabei de cometer, tem lá um monte de regrinhas. E aí eu fui para a cadeia. Ou melhor, eu fui para a delegacia, fui preso em flagrante. Eu posso responder esse crime em liberdade. Porque o fato de eu ter sido preso em flagrante, não necessariamente eu sou culpado, eu posso ser inocente. Acontece muito. As pessoas presas em flagrante e são inocentes. Porque alguém inventou, que viu, ou a pessoa acha que viu, mas na verdade não viu. Acontece muito esse tipo de coisa. Tá? Então as pessoas, o fato de você ter sido preso em flagrante, não quer dizer que realmente você é culpado. Tem que ter um processo, né? Tem que haver uma instrução processual para no final você realmente ser condenado. Então a fiança é só para você responder esse processo em liberdade. Beleza? Então o crime de racismo, ele é um crime que não comporta essa fiança. Você foi preso em flagrante por racismo, você não pode pagar fiança e responder em casa. Você vai ficar preso. Pelo menos na delegacia, na fase ali de inquérito. Depois pode o juiz entender que você não preenche requisito para ficar preso. Mas o flagrante você não livra por pagar a fiança. E o que é um crime imprescritível? O que é uma coisa imprescritível? Imprescritível é o que não prescreve. Certo, o que é prescrever? Exatamente. Depois de um tempo, eu tenho que repetir porque tem gente em casa que acha que não escuta o que você fala. Depois de um tempo, todo não, mas a maioria dos crimes, tudo tem um prazo na vida. A maioria dos crimes tem. A gente vai ver algumas exceções bem excepcionais que não tem prazo. Se eu matar alguém, pegar aqui o caso de homicídio, se eu não for julgado em 20 anos, morreu. Depois de 20 anos, se eu chegar na televisão e dizer, eu matei fulano, usei tal arma, foi assim, assim, assado. Ninguém pode me prender mais. Depois de 20 anos, o homicídio, ele prescreve. Tá? Então, via de regra, os crimes, ele tem um prazo para prescrever. Existe uma tabelinha, está lá no artigo 109 do Código Penal, que tem uma tabelinha. Para cada pena de crime tem uma prescrição. Tá? Só que aí vai ter crimes que são tão graves, que afetam tanto a humanidade, a sociedade,
que a Constituição vem dizer, olha, esse crime aqui, enquanto tu for vivo, tu pode ser preso por ele. Enquanto tu for vivo, tu pode ser julgado por esse crime. Depois que ninguém pode ser julgado depois que morre, tá? é um dos casos que exclui a pena, é a morte. Salvo o contrário. Tipo, seu avô foi condenado há 100 anos atrás por um crime que você acredita que ele não cometeu. Você pode entrar na justiça para anular a condenação dele. Só por questão de memória. Não existe prazo para isso. Você pode, daqui a 1000 anos, você pode entrar para anular um crime de um antepassado seu. Então, o racismo, ele é um crime imprescritível. Então, daqui a 100 anos, a pessoa pode ser, se ela for viva, claro, pode ser ainda julgada. Tá? Não existe um prazo, que depois desse prazo a justiça não pode mais condenar essa pessoa. Então, o inciso 42 diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. O que é uma pena de reclusão? Ser trancado, né? Ser preso. E o que é uma pena de detenção? Existe a pena de reclusão e a pena de detenção. Não. Na verdade, existem várias outras penas, tá? Tem pena de multa, inclusive de crimes. Existem penas criminais que é só uma multa. Inclusive, existe pena até para pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode cometer crime. Mas aqui, quando eu digo que o caso de racismo, a prática de racismo é sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, quer dizer que a reclusão é a forma mais drástica da prisão. É aquela prisão que realmente, pelo menos, deve iniciar no regime fechado, depois vai progredindo. Quando é só detenção, você pode ir direto para uma colônia agrícola. Então você trabalha e final de semana pode ir para casa, ou vai só dormir em casa e volta durante o dia, ou o contrário. Então existem várias modalidades no Brasil. Então a reclusão não, você começa no regime fechado, certo? Então ela é mais mais pesada, tá? É mais drástica. O inciso 43 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vamos lá. Aqui a gente tem outros crimes inafiançáveis. E agora nós temos crimes insuscetíveis de graça ou de anistia. Alguém sabe me dizer o que é graça e o que é anistia? É, basicamente isso. Mas qual a diferença de graça e anistia? É quase a mesma coisa. Vamos lá. Vocês lembram do caso do Daniel Silveira? Um deputado, chegou a ser preso. Vocês lembram do caso dele? Passou na televisão aí muito tempo. Ele foi condenado e o presidente foi lá e disse: olha, você não vai preso. Eu te perdoo. Não foi assim? Mais ou menos isso, né? Pessoal, o presidente da República ele tem esse poder de livrar pessoas da prisão. Ele livra a pena, ele não livra a condenação, tá? Ele não anula a condenação. Ele livra da pena. Ele tem esse poder de livrar pessoas das penas, certo? Isso pode ser individual para uma única pessoa, igual você, foi o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira não vai para a cadeia por esse crime que ele cometeu. Diferentemente, o presidente ele pode fazer, olha, quem cometeu determinado comportamento e foi condenado, esse grupo de pessoas
Ele não especifica quem. Qualquer pessoa que esteja nessa situação específica estão livres da cadeia. Certo? Aconteceu na época da ditadura. O presidente veio e disse, olha, quem foi preso aqui, quem foi condenado aqui por alguns crimes, estão livres da cadeia. Estão livres da pena. Então, esse espécie de perdão pode ser individual, pode ser coletivo. Tá? Então, essa graça pode ser individual e pode ser coletivo. Quando é coletivo, é chamado de anistia. Ou você pode encontrar graça coletiva. Tá? Então tem a graça individual e a graça coletiva. Essa graça coletiva ela tem esse sinônimo de anistia. Então quando diz aqui, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Então esses crimes, o presidente não pode ir lá e passar a mão na cabeça. Certo? Então além de crimes inafiançáveis e crimes imprescritíveis, a gente vai ter essa terceira modalidade, que são os crimes insuscetíveis eu me perdi ali. De graça ou anistia. Tá pegando na câmera aí direitinho? Tá, né? Pronto. Beleza? Então nós temos aqui o quê? Tortura. O que mais? Tráfico de drogas, tá? Tráfico de drogas, terrorismo, e crimes hediondos. Pessoal, existe uma lei dos crimes hediondos que tem lá um monte de crime que eles consideram hediondos. Beleza? A gente não precisa decorar, só saber que existe. Ó, então nós temos aqui, além do racismo, que é um crime inafiançável, então você foi preso em flagrante, você não pode pagar para sair, você também tem o crime de tortura, o crime de tráfico de drogas, o crime de terrorismo e os crimes hediondos. Professor, mas meu vizinho foi preso traficando, no outro dia ele estava solto. Pode acontecer isso? Pode. O delegado não soltou ele. Cuidado. Ele foi preso em flagrante, se não tem nenhuma ilegalidade. O delegado, ele não pode arbitrar uma fiança e liberou ele para casa. Ele foi preso, foi para uma audiência de custódia. Chegando na audiência de custódia, o juiz também não pode dar uma fiança para ele. Mas o juiz, vendo que ele não preenche requisitos para ficar numa prisão cautelar, ele concede uma liberdade provisória. Sobe um monte de condições lá. Vai estipular um monte de condições, inclusive tornozeleira eletrônica, geralmente se usa hoje, para ele ir para casa responder em liberdade. Se ele descumprir qualquer condição, ele volta para a cadeia. Beleza? Então esses são crimes inafiançáveis. E aí nós temos esses mesmos crimes aqui, tortura, tráfico de drogas. Opa. O que mais? Terrorismo. E crimes hediondos. Pessoal, um detalhe. Na prova de vocês não está previsto cair jurisprudência. Professor, o que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões dos tribunais superiores. Certo? Às vezes acontece muito. Deixa eu tentar pegar um caso aqui. Eu vou pegar um caso que eu já ia falar aqui, mas eu queria lembrar de outro exemplo. Só para dar um exemplo, eu vou pegar um caso trabalhista que saiu esses dias. Tá com, acho que no máximo 2 meses. Antigamente, antes, 2 meses atrás,
Se você não recebesse o pagamento das férias 2 dias antes de você entrar de férias, a empresa tinha que te pagar o dobro. Tá com 2 meses que isso acabou. Tá com 2 meses que o STF disse o seguinte, olha, esse entendimento que vinha sendo aplicado pelo Superior Tribunal do Trabalho, TST. Agora eu não tô... o Tribunal Superior do Trabalho, tá certo. Ele diz o seguinte, essa multa que está sendo aplicada para os empregadores, ela não está prevista em nenhuma lei. E o Tribunal Superior do Trabalho, ele está fazendo além das funções dele, que é criando regras, criando punições que não existem. Não existe na lei essa punição. Muito pelo contrário, na CLT tem uma punição específica, que é uma multa quando a fiscalização do Ministério do Trabalho, essa multa vai para a União. Então, olha, existe uma penalidade, uma punição, já prevista na CLT. Só que o Tribunal Superior do Trabalho inventou uma nova multa, que é esse pagamento em dobro. Esse foi o entendimento do STF. E o STF mandou, porque existia uma súmula para isso. Inclusive, você cria súmulas, que é um entendimento quando há uma dúvida na interpretação. A lei ela diz uma coisa, mas você tem dúvida como funciona aquilo na prática. E aí vem o tribunal, os tribunais, e eles criam uma regra de interpretação para não haver julgamentos distorcidos. Um juiz diz uma coisa, o outro diz outra. Então, muitas vezes é necessário eu ter essa súmula, eu ter esse entendimento fixado, para não haver bagunça na justiça. Todo mundo seguir um rumo, o mesmo rumo. E aí o STF vem, depois de muitos anos valendo essa regra, e diz, olha, a partir de agora, acaba isso, porque isso está errado, não está previsto em lei. Beleza. Aí, se o Congresso Nacional quiser criar uma lei, beleza, vai lá e cria. Mas, enquanto não criar, tem que cumprir as leis e não existe lei para isso. Então, a empresa não pode ser punida por uma coisa que, vocês lembram que a gente estudou nas aulas anteriores, ninguém é obrigado a fazer, senão em virtude de lei. A mesma coisa, não há penalidade sem a prévia combinação legal, né? E aí foi o entendimento do STF. Então, isso é jurisprudência. Jurisprudência são esses julgamentos dos tribunais superiores. Quando é um julgamento muito importante, eles criam uma regrinha, eles têm tipo um livrozinho, uma lista de decisões, que eles chamam de súmula. Que súmula, tecnicamente, seria um sumário, né? Então, tudo que está lá, junto, forma uma súmula. Mas, enfim. Então, a gente tem essas decisões, que são regras, que são paradigmas, que são referência para os juízes e para todos os operadores do direito, para o país todo, que cai na maioria dos concursos. Então, além de você estudar aqui, a gente às vezes tem que dar uma olhada no que é que o tribunal está interpretando, no caso concreto de alguma situação. Não está previsto no edital de vocês. Então, a gente não vai se aprofundar em decisões de tribunais, tá? Porque não está lá previsto. Mas, eventualmente, um caso ou outro eu vou mencionar aqui. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu ia falar de alguma coisa, esqueci agora. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, executores e os que se omitirem. Eu lembrei que eu ia falar sobre racismo. O que é racismo? Alguém pode me dizer o que é racismo? Não entendi. Um crime contra a etnia. É aí onde está o nó. Muito cuidado. Existe um comportamento contra uma etnia, um grupo, que não necessariamente tem que ser uma etnia, pode ser qualquer tipo de grupo, tá? E existe o comportamento contra uma única pessoa. E aí o Código Penal trata isso completamente de forma distinta. Certo? Quando eu me dirijo a uma pessoa com o intuito de humilhá-la, e eu uso, sei lá, da condição física dela
para isso é o quê? Racismo? O quê? Injúria. Injúria racial. São coisas diferentes. Por quê? Uma coisa é eu fazer algo contra um grupo de pessoas. Outra coisa é eu fazer algo contra uma única pessoa. Tá? Deu para entender? Então, quando eu faço algo contra uma pessoa por um comportamento, por uma característica dela, para ela se sentir mal, isso é injúria. Quando você fala, por exemplo, eu chamo o cara de corno. No intuito dele se sentir mal, isso é crime de injúria. Tá? Aí existe o crime, um crime mais específico, é a injúria racial. Certo? Então, onde é que eu quero chegar? Aqui não tem injúria racial. Existe o crime de racismo, existe o crime de injúria racial, que são duas coisas completamente diferentes. As penas são completamente diferentes. Uma coisa é eu falar algo para alguém para ela se sentir mal. Outra coisa é eu fazer algo contra uma coletividade inteira, sem mesmo que eu não conheça as pessoas, só pelo fato dela ter uma determinada condição. Ser contra uma coletividade. Entendeu? Não pode ser contra uma única pessoa. Eu não sei qual é esse caso. Hum. Veja só. Pronto. O que eu vou voltar a tentar explicar novamente. O que é injúria racial é quando eu tento ofender uma pessoa específica pela condição dela. E o que é racismo? É quando eu faço algo contra um grupo de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Lá na África do Sul, na época do Apartheid, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia, existiam banheiros que tinham uma plaquinha próprio para negros e tinha banheiros que tinham uma plaquinha assim. Tinha banheiros que diziam assim, não é bom para brancos. E tinha um banheiro exclusivo para brancos. Imagine que você chega num restaurante e alguém faz isso. Coloca essas mesmas plaquinhas nos banheiros. Isso eu estou fazendo contra um grupo de pessoas, não é contra uma pessoa específica. É contra todo mundo. Contra a coletividade inteira, não importa quem seja. Mesmo que eu faça uma atitude direcionada para uma única pessoa, se for exclusivamente pela condição daquela pessoa, pode ser considerado racismo, se o objetivo não era aquela pessoa específica, mas pela característica dela. Se eu fiz isso especialmente pela característica dela, e não pela pessoa em si. Entendeu? Deu para entender? Ou não? Ou confundiu mais ainda? Podia ser qualquer pessoa, mas com aquelas características que eu tinha humilhado. Isso é racismo. Mas se era aquela pessoa que tinha, sei lá, tinha me ultrapassado no trânsito especificamente, que eu não gosto, que tomou meu emprego, se o objetivo é atingir aquela pessoa específica, aí é injúria racial. Meu objetivo é ofender aquela pessoa e não a raça. Deu para entender melhor? Vamos lá. Onde é que eu quero chegar? O STF, do ano passado para cá, eu não lembro exatamente o mês, ele deu um entendimento que isso mudou completamente as decisões, dizendo que a injúria racial entrava aqui. Ele disse, olha, a injúria racial é uma especificidade do racismo. E sendo assim, ele também é imprescritível. É como se fosse uma coisa mais específica do racismo. É um tipo de racismo. Foi esse o entendimento do STF. Isso mudou completamente o panorama penal brasileiro. Porque até então o entendimento não era esse. É porque injúria é um crime muito leve. Injúria é tão leve. A injúria é normal. O racismo, a injúria é um pouquinho pior. Mas a injúria é tão leve. Não sei se você já viu um caso, por exemplo, o cara tá com som alto. Aí vem a polícia, prende o som, aquela coisa toda, você faz um acordo lá, simplesmente para não ligar mais som alto. E pronto. Eu me comprometo, em 5 anos, não ligar mais som alto, ao ponto de ser preso. Não. A gente chama isso de transação penal. Existem uns crimes que são tão leves que eu posso negociar com o promotor. E a injúria é um caso desse. Então é uma coisa muito
A lei trata de modo muito brando. Mas o STF entendeu que a injúria racial é um crime imprescritível. Tá? Isso é difícil cair na prova de vocês, como eu falei. Não está previsto que é jurisprudência, mas é interessante vocês saberem disso. Prosseguindo aqui. A lei considerará... Eu acho que tu voltou. Aí. Constitui crimes inafiançáveis e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, o Estado democrático. Nós temos aqui um outro crime. Um outro crime que ele tanto é insuscetível. Aliás, ele tanto é imprescritível quanto é inafiançável, mas ele não entra aqui. Certo? Então eu tenho um crime de grupos armados contra, eu não vou colocar lá civis ou militares, contra o Estado democrático de direito e a ordem constitucional. Ação, né? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional ou o Estado democrático de direito. Esse crime ele é inafiançável e também é imprescritível. Não vou repetir não, tá? Beleza? Vocês entenderam o que são crimes insuscetíveis de graça e anistia, o que são crimes imprescritíveis e o que são crimes inafiançáveis. Tem alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu, né? Vamos dar prosseguimento. Pessoal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do patrimônio transferido. Vamos lá. Aqui a gente encerra essa história de crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça e fiança imprescritíveis, tá? São apenas esses que estão na Constituição. Vocês ainda estão copiando aí? Eu queria que vocês saíssem dessa aula com isso aqui de cor. Isso aqui vai cair na prova de vocês. Beleza? Ó, eu apertei um botão aqui, não sei para que serve. Ó, nenhuma pena. A gente viu. Ó, esse negócio não tá grifando aqui. Ó, nenhuma pena, a gente comentou isso na aula passada, passará da pessoa do condenado. Se você foi condenado, só você pode cumprir essa pena. Ninguém pode cumprir a pena por você. A gente falou disso na aula passada. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ninguém pode cumprir uma pena por você. No entanto, os efeitos dessa pena pode refletir nos herdeiros. É isso que explica o resto do texto aí. Ou seja, imagine que uma pessoa mata a outra. E acaba, em seguida, morre também. Ninguém pode ser preso
pelo aquele criminoso que matou a outra pessoa. Os filhos não podem ser presos, o neto não pode ser preso, a esposa não pode ser preso. Eu estou falando de pessoas que não tem nada a ver com o crime, que não colaboraram, tá? Dois caras brigam lá no bar, um mata o outro, ninguém pode, e acaba que os dois morrem. Ninguém pode ser preso por ele. Então é isso que a Constituição está dizendo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Mas quando o juiz ele condena alguém por um crime, ele também condena a uma reparação. Uma reparação mínima. Na sentença criminal, vai vir uma reparação. Que inclusive pode ser executada, como fosse um débito normal. Então, essa obrigação de reparar o dano, imagine que uma pessoa mata a outra e o juiz, olha, eu aplico aqui uma pena de reparação, sei lá, de 50 mil reais. Isso na sentença criminal é uma pena mínima. Você pode discutir esse valor na justiça civil e aumentar aí infinitamente, tá? Mas o juiz dá uma pena mínima. Então, vamos supor que o juiz condenou esses 50 mil reais. O cara morreu. Então, ele não vai preso e ninguém vai preso por ele. Mas esse débito dos 50 mil, os bens que ele tiver deixado de herança vão responder por ele. A gente chama de espólio. Então, o espólio, que é o que ele deixou de herança, vai ser utilizado para reparar esse dano. Certo? Ó, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, é estendida aos sucessores. Quem são os sucessores? Os herdeiros. Né? Os que vêm ali na linha sucessória. E contra eles executadas, até o limite do patrimônio transferido. Então o cara morreu, deixou um patrimônio de R$1 milhão. Então esses 50 mil vai ser executado desse patrimônio, vai ser tirado desse patrimônio, ainda que já esteja em fase de divisão dos bens. Certo? Pode inclusive ser executado, né, contra esses sucessores. Não pode ultrapassar. Aí não tem o que fazer. Ninguém paga nada. Certo? Você só pode executar até o limite do patrimônio que ele tiver deixado. Só dá 20 mil, o cara deixou uma moto, vale 20 mil. Foi tudo que ele deixou. Paga os 20 e os 30 morreu. É assim que funciona. Certo? E aí os filhos não recebem nenhuma herança porque não vai ficar herança. Quando pagar os débitos, não sobra nada. Às vezes acontece. O cara deixou um patrimônio de 1 milhão, mas ele deixou uma dívida de 1 milhão. Paga as dívidas e não sobra nada para dividir para os herdeiros. Todo mundo entendeu? Ninguém pode ser preso por ninguém. A pena não passará da pessoa do condenado. Né? Só os bens, o patrimônio que essa pessoa deixar é que pode responder aí. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Pessoal, como eu disse, a Constituição às vezes ela traz regras bem gerais. Então aqui diz que a lei, opa, deu errado aqui. Cadê aí? Ela vai existir uma lei, a Constituição está dizendo que vai existir uma lei que vai regular. Não, ela não vem regular isso. Ela determina que existe uma lei que vai regular essa individualização da pena. Então, para cada crime, vai ter uma pena específica. E vai ter uma lei para isso. E nessas leis penais, vai ser observado essas punições, essas sanções. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direito. Pessoal, a gente diz que tem leis que tem um rol taxativo e tem um rol exemplificativo. Tá? Esse caso aí é taxativo ou exemplificativo? Por que é exemplificativo?
A própria Constituição diz aqui, ó. Opa. Dentre outras. Eu fico mexendo aqui, ele fica apagando ali, por isso não dá certo, viu? Ó. Então, a própria Constituição diz que esse rol é exemplificativo. Tá? Vão e podem a lei trazer outras punições. Então, privativa ou restrição, privação ou restrição de liberdade, perda de bens. Um exemplo de perda de bens. Qual? Não. Me dê um exemplo de perda de bens. Vem quando eu aperto esse botão aqui, você não vai ver que serve. Vocês já viajaram para o exterior? Ó, se você for para o exterior, se você for para o exterior, lá no aeroporto você tem que olhar um manualzinho de bens que você pode trazer. Por quê? Porque a Receita Federal, ela regulamenta. Para a galera não ficar viajando para ir buscar coisa no exterior e quebrar o comércio local e sonegar imposto, existe uma lista de bens que a Polícia Federal vai considerar isento que você pode entrar ou sair do país. O que é que o pessoal faz? Ah, vou para os Estados Unidos, né? É um comércio que a gente está diretamente ligado. Você vai sem celular. Você chega lá, você compra um novo. É muito mais barato que aqui. Já está querendo comprar, está nesses planos. Aí o pessoal vai aqui com uma mala desse tamanho, cheia de roupa, com 2 celulares. Chega lá, o celular é bem baratinho, a roupa é de graça. Aí eu jogo fora a roupa, não pode comprar nada, porque se for pagar excesso de bagagem, sai mais caro do que a própria roupa, né? E se trouxer muita coisa, quando chegar no aeroporto, a polícia vai dizer, ó, isso aqui não passa. Você, quando entra, você tem que declarar o que é que você está trazendo. A não, eu estou trazendo só um celular, acaba com 3 dentro da mala. Se pegar, tchau. A pena é de perdimento. Você perde os bens. Você perde o bem. Lá tem uma tabelinha, você tem que olhar. Se eu não me engano, até 2 celulares. Tem um monte de regrinha, tantos perfumes, não sei o que. Tudo isso tem regra. Então, vá nu e volte com as coisas lá, que é mais negócio. Então, perda de bens é isso. Acontece também perda de bens é o seguinte, o cara comprou uma balança. Pronto, acontece muito com balança. Eu posso comprar balança? Posso. Balança é ilícito ter balança no Brasil? Existe algum tipo de balança que é ilícito? Não. Mas o cara é traficante e tem uma balançazinha lá de precisão para, né, fazer o din-din. Qual é a finalidade daquela balança? Ilícita. A balança não é ilícita. Todo mundo pode ter uma balança em casa. Inclusive, hoje todo mundo tem, né, na cozinha. Quer medir da cozinha, pronto. Todo mundo tem uma balança em casa. É o que eles mais usam. Então, ter uma balança não é crime, a origem da balança não é ilícita. Mas pode acontecer um crime de uma pena de perdimento porque você está usando esses bens lícitos para fins ilícitos. E se a justiça deixar com você, você vai usar de novo. Entendeu? Então, às vezes acontece essa pena de perdimento nesses casos. Pena de multa, todo mundo sabe o que é. Prestação social alternativa. São punições mais brandas que a justiça aplica, né, para evitar da pessoa ser presa quando é um crime brando, como eu falei, som alto, às vezes injúria e tal. E suspensão e interdição de direitos, acontece muito isso com político, que não pode se candidatar. Né? Cometeu o crime lá, fica por um tempo, geralmente 8 anos, proibido de se candidatar. Então, a Constituição traz essa norma aí, nesse norte, de como as leis devem ser feitas, observando isso aqui. Veja que o rol não é taxativo, então pode haver outras punições além dessa. Tá? Inclusive, quando eu coloco aqui prestação social alternativa, eu não especifico o que é essa prestação social alternativa. Veja que aí não tem, por exemplo, falando em tornozeleira eletrônica. Não deixa de ser uma restrição da liberdade, porque você usa a tornozeleira ou você está sendo monitorado, não chegar perto da mulher, aquela coisa toda, ou para você
não ir a uma determinada distância, né, da cidade, não sair da cidade, aquela coisa toda. Então, não deixa de ser, mas a justiça pode ir incrementando aí para aperfeiçoar isso. Oi, deu certo. E a Constituição traz para a gente que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, ou nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Então, via de regra, segundo a Constituição, haverá pena de morte no Brasil? Não, mas tem exceções. Certo? Cuidado com essas exceções. Eu posso ter sim. Em caso de guerra, se você trair o país, você pode ser condenado. Vocês lembram do caso do acho que é Saddam Hussein? Ele foi enforcado lá nos Estados Unidos? Isso não faz tantos anos assim, né? São uns 10 anos, 15 anos. Lá é mais ou menos como aqui. Lá varia de um estado para o outro, né? Tem estado que tem estado que não tem. Mas em caso de guerra, o cara trai o país, é uma pessoa que, né, atentou muito contra o país, pode ter pena de morte. Eu posso ter pena de caráter perpétuo? O que é uma pena de caráter perpétuo? É uma pena que não tem fim. É para sempre. Professor, uma pessoa não pode pegar uma pena de. O Biratã lá, né? Vocês já assistiram o Carandiru? O Biratã pegou 111 anos de cadeia. Isso não é uma pena perpétua, não? Seria se não tivesse limite. A gente tem um limite de quantos anos no Brasil? Hã? Não entendi. Não. Era 30 anos. Mas com o pacote anticrime aumentou para 40. Agora você pode ser preso no máximo por 40 anos no Brasil. Tá? Então, mesmo que você cometa vários crimes, que quando você comete vários crimes, as penas têm que ser juntadas, têm que ser somadas, certo? Soma tudo, você pegou 200 anos, você só pode ficar 40 preso. Você pode pegar 1000 anos, só pode ficar 40 preso, certo? A não ser que você saia e volte, aí não, é outra história. Eu peguei 10 anos, fiquei 10 anos preso, voltei, cometi um crime, peguei mais 10 anos, voltei, aí você pode ficar indo e volta no resto da vida. Mas eu cometi vários crimes, e enquanto eu estava preso, os outros foram julgados, aí vai somando. Aí juntando tudo, eu não posso ficar mais 40 anos preso. Tá? Então, a gente não pode ter no Brasil crime de caráter, pena, melhor dizendo, pena de caráter perpétuo, é proibida aí pela Constituição. A gente também não pode ter no Brasil pena de trabalho forçado. Acho que eu falei isso na aula passada. Né? A gente tem presos trabalhando no Brasil? Tem. Inclusive a PIRC, é a Penitenciária Industrial do Cariri. O objetivo, quando ela foi criada, é que ela realmente tivesse oportunidade de trabalho para os presos. E aí ajudar eles a se ressocializarem para quando eles voltarem para a sociedade, eles voltarem com uma condição melhor do que o que eles entraram para ver se não voltava a delinquir. Né? No começo era muito bonitinho, hoje está debandeando o negócio. Não sei se vocês já entraram lá. O negócio lá está meio desmantelado. Ainda funciona, a gente tem padaria lá, tem um restaurante muito bom, muito bem feito, muito organizado, mas está cada vez mais restrito. Né? A mão de obra lá está cada vez menor. E só se resume a isso, porque antigamente tinha outras coisas. Tinha uma ala lá de artesanato, tinha várias outras coisas que está se acabando. Está ficando só a padaria e as refeições e cada vez menos. Então, essas pessoas não estão trabalhando lá forçada, tá? Você só trabalha se quiser. Só que eles, imagina você trancado o dia todo sem ter o que fazer, então eles preferem estar trabalhando. E quem trabalha geralmente tem uma regaliazinha melhor. Come melhor, não sei mais o que, tem a distração. E outra coisa, é obrigatório eles receberem por isso. Eles recebem dinheiro por isso. Cada dia trabalhado diminui, acho que a cada 2 dias trabalhado diminui um dia na pena. Né? Ainda tem esse benefício. Né? Dentre outros, tem de ler livro, tem outros benefícios ainda para reduzir. E eles recebem por isso. É como se fosse assim, eles recebem um salário mínimo, mais um percentualzinho fica para o Estado ajudar a custear eles lá. É excelente. Outra parte fica como se fosse uma poupança para quando ele sair, e outra parte eles podem designar para a família. E se eles tiverem condenação de indenizar as vítimas, uma parte vai para as vítimas. Também é muito
A ideia é muito bacana, só que na prática, infelizmente, funciona muito pouco. É. Uma parte é do Estado, uma parte é dele, e uma parte ele pode designar para a própria família sacar. É. Mas aí, esse trabalho ele não é forçado. Você trabalha se quiser. Tá? Só que lá eles brigam para conseguir uma vaga dessa. E muitos realmente se profissionalizam. Tem gente que sai lá com excelentes habilidades, por exemplo, de. Não sei se vocês já entraram numa padaria. É um negócio meio complexo é você coordenar uma padaria. Eu estou falando coordenar mesmo, você produzir 1.000, 2.000 pães por dia. Né? Precisa de uma habilidade para isso, precisa de uma prática para isso. E muitos saem de lá, tanto que eu conheço né, um dos nutricionistas da PIRC aqui do Juazeiro. Ele diz: olha, de cada 10 que sai da padaria, a gente acaba contratando um. A empresa acaba contratando porque o cara sai né, muito qualificado naquilo. Então, não tem trabalho forçado, tá? Os trabalhos são pagos e é facultativo, você vai se quiser. Também não tem crime de banimento. O que é um crime de banimento? É você rotular uma pessoa ou expulsar uma pessoa do país ou rotular ela, a família dela, por ela ter cometido um determinado crime. Imagine que uma pessoa cometeu um crime de estupro e aí você diz, olha, os descendentes dessa pessoa não podem ser contratados pelo Estado. Os descendentes dessa pessoa não podem assumir determinado cargo público. Isso seria um crime de banimento. Você rotula ali, exclui aquele grupo de pessoas, né, aquela família da sociedade. Você pune eles né, e rotula isso. Então isso não pode acontecer no Brasil, tá? Não necessariamente banimentos, vocês vão ver em algumas questões, significa pena de expulsão. Não é expulsar. No Brasil, a gente tem a expulsão e tem a deportação. Isso não existe para brasileiro. Eu sou brasileiro, eu nasci aqui no Crato, então o Estado não pode me expulsar daqui. Isso não acontece, certo? O banimento está dentro, isso estaria dentro do crime de banimento, tá? Então isso não pode acontecer. E crimes cruéis, ou melhor, penas cruéis. Então, a pena cruel é uma coisa meio subjetiva, meio abrangente, mas eu não posso ter penas que degradem o ser humano. Por exemplo, obrigar o cara a ficar no sol. Que mais? A viver de forma indigna, esse tipo de coisa. Isso acontece às vezes nas guerras. Então isso não pode acontecer. Né? Penas cruéis não pode acontecer no Brasil. Torturas, esse tipo de coisa. Vocês estão já dormindo, é impressão minha. Pessoal, a Constituição ela também fala, ela traz uma parte aí, né, bastante. Ela explora um pouco o direito penal. E continuando nessa parte penal, ele diz assim: ó, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito. Então, a pessoa que comete um crime grave, ela não pode ficar junta com a pessoa que comete um crime leve. Ela também diz que os estabelecimentos devem separar as pessoas por idade. Imagina um cara com 19 anos, junto com o de 40, junto com o de 80. Não faz sentido. Difícil o cara 80 anos preso. Por vários motivos. Um deles é que é muito provável que ele consiga uma prisão domiciliar na cidade. Ó, mas a Constituição diz que tem que ser separado. E também deve ser separado pelo sexo. Então, os homens separam das mulheres. Tá? Então, é obrigatório, isso não é uma opção que a Constituição deu aos estados. É obrigatório que haja essa distinção aí, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Cuidado que algumas. Diga aí. Não, eu vou falar sobre isso. Isso não está na Constituição. Opa. E não é bem assim como você falou.
natureza do delito, né? Ó, o cara vai preso e diz: eu tenho ensino superior. Eu tenho que ficar na aula sozinho. Vê muito isso, né? E falaram muito, a mídia falou muito sobre isso quando o Eike Batista, né? Eike Batista foi preso. Porque ele não tem ensino superior. Pessoal, quem tem ensino superior, ele não vai ficar. Ele não entra ali, ele não vai ficar em ala distinta, vai cumprir pena em ala distinta. Aqui a gente está falando de pena. Aqui a gente está falando, cadê? De apenados, pessoas que estão cumprindo pena, tá? Onde é que o Código Penal ele traz aí um benefício para quem tem ensino superior? Quando você está preso aguardando o julgamento. Beleza? Então você foi preso ali, uma prisão cautelar, enquanto não é condenado. Então a Constituição diz que enquanto você não é condenado, você é inocente. E nessa qualidade de inocente enquanto não é condenado, se você tem ensino superior, você fica separado dos demais presos. Isso não quer dizer que você vai ter uma alazinha só para você. Quer dizer que você vai ter uma ala com a galera do terceiro grau, entendeu? Não é que você vai ficar sozinho na cela, não. É que você vai ficar com a galera do terceiro grau, separado do restante da galera. Já foi julgado, ele está cumprindo pena, tá? Se você está esperando o julgamento, você não é apenado. Você é um preso cautelar. Né? Você está ali preso temporariamente, em tese, né? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Quando acontece, e acontece muito, crimes de tortura, crimes de assédio dentro das cadeias, e se consegue provar, que é um tal nó, né? O Estado tem que indenizar a família, o preso, por isso. É obrigação do Estado manter a integridade física e moral dos presos. Então, sempre que acontece violação a isso, o Estado ele pode ser condenado a indenizar os presos. Ou a família, se for o caso. As presidiárias, aqui inclui é restrito às mulheres, serão asseguradas a condição para que possam permanecer com seus filhos. Não sei se vocês já viram uma matéria jornalística que fala sobre crianças que nasceram e viveram a vida quase toda criança. Uma criança é criança até 11 anos. Nas cadeias, dentro da cadeia. A criança é meio que condenada ali a ficar presa. Acontece muito isso. Porque quando... Olha o que a Constituição diz. As presidiárias serão asseguradas a condição para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E aí as penitenciárias, ela tem lá uma ala pediátrica para isso. Então a mãe fica convivendo com o filho. Ela é quem cuida do próprio filho. Isso é mais barato para o Estado do que pagar uma creche, um berçário. E faz um berçário dentro da penitenciária, a mãe amamenta. Tecnicamente, no quesito saúde, é benéfico para o bebê, que está sendo amamentado. E aí, durante esse período de amamentação, porém, na prática, acontece de ter penitenciários que a criança fica até 4 anos, 6 anos, morando com a mãe dentro da cadeia. Não, tem uma ala. Tem uma ala para as mães que estão nessa condição. Mas se você for olhar o Código Penal, quando a mãe ela é a única responsável por uma criança menor de... Acho que é 12 anos. Agora eu fico em dúvida se é 12 ou 14. Geralmente ela consegue uma prisão domiciliar. Então nem vai preso, na maioria dos casos. A não ser que seja um crime muito grave. Nenhum brasileiro será extraditado. O que é extradição? É você deportar uma pessoa, é você expulsar a pessoa do país. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, você nasceu no Brasil, você não pode ser expulso do Brasil, tá?
Mas a Constituição traz uma ressalva. Cuidado com essa ressalva que pode cair na prova de vocês. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Pessoal, existe dois tipos de brasileiro. Posso apagar isso aqui, né? Existem dois tipos de brasileiro. A gente tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. E, via de regra, esses dois brasileiros, eles são tratados de forma iguais. Mas a gente tem algumas exceções que a gente vai ver aqui. Tá? Primeira exceção é que um pode ser extraditado. A gente vai ver a situação que ele pode ser. É uma situação bem específica, mas ele pode ser extraditado. Outra exceção. Que é que um brasileiro pode e o outro não pode. Uma diferença do nato para o naturalizado. Hã? Um brasileiro naturalizado, ele nunca pode chegar ao cargo de presidente da República. Vai ter outras exceções, tá? Mas para você não errar na sua prova, é só você decorar o seguinte, bizu. Qualquer cargo que possa chegar a ser presidente, ele não pode assumir. E qualquer cargo que coloque a segurança nacional em xeque. Beleza? Se o presidente morrer hoje, quem que assume a presidência amanhã? Na verdade, seria hoje ainda, né? O vice. E se o vice morrer junto com o presidente numa queda de avião hoje? Quem é que assume a presidência amanhã? Oi? Só a gente tem uma sequenciazinha. A gente vai ter o presidente da Câmara, depois o presidente do STF, tá? Depois outro ministro. Beleza? Então, nenhum desses cargos o brasileiro naturalizado pode assumir. Ele não pode ser presidente, ele não pode ser vice-presidente, ele pode ser ministro da STF, mas não pode ser o presidente. Ele pode ser deputado federal, mas não pode ser o presidente da Câmara. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Aqui no Brasil, a gente considera brasileiro nato quem nasceu no território nacional. Quem nasceu no território nacional. Eita, errei a bandeira. Quem nasceu no território nacional é o quê? Brasileiro nato. Mas quem nasceu em outro país e eventualmente veio morar no Brasil, pode se naturalizar brasileiro para ter a cidadania brasileira. Acontece isso muito com o jogador de futebol. Com o desportista do modo geral, o cara vem para o Brasil, quer jogar pelo Brasil, tem que ser brasileiro, e ele se naturaliza brasileiro. Acontece muito também com o brasileiro que vai para o exterior, né, jogar bola. Então, existe uma galera que não nasceu no Brasil, mas pode se tornar brasileiro. Existem várias regras para isso, tá? Só que a Constituição ela diz o seguinte: se, aí fala ali, se, um brasileiro naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização,
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, na forma da lei. Oxe, cortou o slide. Não, eu me passei aqui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, se antes da naturalização ele comete um crime comum. Ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Certo? Crime comum antes dele ser naturalizado brasileiro, ou mesmo depois, se ele comete tráfico de drogas. Nesses dois casos, ele pode ser extraditado. Beleza? Então a gente tem aí duas exceções em que um brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Se ele comete um crime comum antes dele ser brasileiro, tem que ser antes dele ser brasileiro. Porque o cara, imagina só, o cara comete um crime comum, aí se naturaliza para não ser extraditado. Imagina uma malandragem? Então, se ele comete um crime comum, mesmo que ele se naturalize brasileiro, depois de ter cometido o crime, o Brasil vai extraditar ele. E se ele comete tráfico de drogas? Aí o tráfico de drogas pode ser depois, tá? Mesmo que ele já seja naturalizado, se ele comete tráfico de drogas, ele pode ser extraditado. Não será concedida extradição a estrangeiro por crimes políticos e crime de opinião. Então, o estrangeiro, ele tem asilo no Brasil por esses dois crimes. Independente de onde ele estiver vindo. Tá? O Brasil, ele dá asilo a crimes políticos e a crimes de opinião. Porque no Brasil não é crime. A gente não tem crime de opinião no Brasil. E crime político aqui não é o que a gente fala aqui de corrupção. Seria. É porque o Brasil não tem, é mais difícil a gente explicar. Mas aqui seria crimes. De você ter um partido que não pode, esse tipo de coisa. Você abrir um partido contra o governo. Tem lugar que é ditatorial que é proibido ter dois partidos. Esse tipo de coisa. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A gente viu nas aulas anteriores o princípio do juiz natural. Vocês lembram disso? O que é o princípio do juiz natural? É o princípio que determina que quando eu tenho um juiz, por exemplo, aqui no Crato a gente tem 2 juízes criminais. Se eu cometo um crime aqui no Crato, um dos dois tem que me julgar. Não pode ser um outro crime para. Não pode ter um juiz específico para mim. Não podem trocar o juiz porque vão me julgar. Tem que ser aquele juiz. Princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, se tem um juiz criminal para isso, ele que tem que julgar. Certo? Tem que ser necessariamente a autoridade competente. Se a lei diz que em determinada situação tem que ser o juiz do local que você comete o crime, tem que ser ele. Se tem que ser no domicílio do réu, tem que ser no domicílio do réu. Então, não podem alterar esse tipo de regra. E lá no Código de Processo Penal, vai ter várias regras de competência. Às vezes, eu cometo um crime leve no Crato e, em seguida, eu cometo um crime grave no Juazeiro. A lei diz que tem que ser no lugar do crime mais grave. Tem casos em que eu saio, sei lá, sequestrando uma pessoa, Crato, Juazeiro, Barbaia, qualquer lugar pode ser competente. Então, vai ter várias regras para isso, tá? Mas as regras obrigatoriamente têm que ser cumpridas. Então, o juiz que a lei disser que ele é o competente, só ele pode julgar. Então, ninguém pode ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não pode vir a autoridade, seja policial, seja um juiz, seja um promotor, e dizer, olha, a partir de hoje você não pode mais usar seu carro. A partir de hoje você não pode mais usar essa casa. A partir de hoje você não pode mais usar essa arma. Eu preciso de um processo. Vocês lembram do princípio
do contraditório e da ampla defesa, que a gente falou. É preciso respeitar tudo isso, para no final eu ter uma sentença, para no final eu ter uma decisão. Não pode o juiz simplesmente, não vai com minha cara, vai lá e dá uma decisão me proibindo de usar meus bens, de usar... Entendeu? Sem ele seguir as regras do processo. Todo processo tem regra, seja ele administrativo ou judicial. Tem prazo para você se defender, tem prazo para o juiz julgar, tem prazo para despachar, tem prazo para tudo. E tem uma sequência. A lei diz como é que se interroga uma testemunha, como é que se interroga o acusado, como é que se interroga a vítima. Tudo isso tem as regrinhas lá na lei. Então o juiz não pode fazer a interrogatória do jeito que ele quiser. Não pode escolher as provas que vai ser produzida no processo. Existe um devido processo legal, que é as regras do processo. Então, todo juiz, ele é obrigado a seguir essas regras. E aí é o que diz a Constituição. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, e ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tá? Aos litigantes, o que são litigantes? Pessoas que estão brigando. Então, você está processando seu vizinho, vocês são litigantes. Tá? Que tem um litígio. Litígio é briga. Então, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa que a gente já falou, com os meios e os recursos a ele inerentes. Então, você tem o direito ao contraditório. Alguém não sabe o que é contraditório e ampla defesa? Vocês estão muito calados. Pessoal, contraditar é dizer o contrário, é se defender. Tá? Mas a Constituição ela diz que não basta você se defender. Você tem que se defender de forma justa. Então, todo mundo que é acusado de alguma coisa tem um direito de defesa. Isso é o direito do contraditório. Isso é o princípio do contraditório que nos garante isso. Mas a Constituição ela vai mais além. Ela diz que também tem o princípio da ampla defesa. Ou seja, se alguém me acusa, eu tenho o direito de usar todos os meios lícitos para me defender. Não é qualquer defesa. Tem que ser uma defesa bem feita. Tem que ser uma defesa em pé de igualdade com a acusação. Por exemplo, uma pessoa rica perdeu o filho no assassinato e ele suspeita de alguém. E ela manda fazer uma perícia particular. E ela manda fazer investigação, contrata físico, contrata perito, contrata tudo que ela pode para provar que aquela pessoa é culpada. E aí junta tudo no inquérito policial, junta tudo no processo. E o acusado é pobre. Como é que ele vai fazer uma perícia para provar que é inocente? Como é que ele vai contratar um físico para provar que a bala não podia vir da lei, não sei o quê? O Estado tem que garantir a ele uma defesa plena. E aí o Estado vai pagar para ele fazer uma perícia. Entendeu? É isso que a Constituição está dizendo. Que não basta eu me defender. Eu tenho que ter uma defesa bem feita. E se eu não tenho condições, o Estado tem que me dar essas condições. O Estado não pode condenar uma pessoa de qualquer jeito. Então, tem que ter uma perícia, mesmo o Estado bancando. Se o cara necessita de uma perícia para provar que ele é inocente, tem que ser feita a perícia. Tá? Então isso é ampla defesa, é você se defender, né, em pé de igualdade com a acusação. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma observação. Aqui a gente tem que fazer uma observação que não está na Constituição. A Constituição não trouxe nenhuma ressalva, tá vendo? Vocês vão ter que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Existe um princípio, que é o princípio, é uma teoria da árvore envenenada. Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, a teoria da árvore dos frutos, não é? Teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é isso? Se eu tenho algo ilícito, tudo que vem dali também é ilícito.
Se eu invado a casa de uma pessoa, cometi um crime. Invadi um domicílio. Todas as provas que eu colher naquele domicílio não têm validade. Ah, mas eu cheguei lá e encontrei uma gravação que prova que o cara é condenado. Não tem validade. Ah, mas eu torturei o cara e ele confessou. E contou como foi que ele cometeu o crime. Não tem validade a confissão. Para eu obter uma prova, eu não posso usar meios ilícitos. E tudo que foi fruto daquele ilícito que eu fiz, daquela invasão do domicílio, também é ilícito. Tudo que foi fruto da tortura também é ilícito. Certo? Só que tem uma ressalva. Cuidado, não sair torturando o povo, não. Mas tem uma ressalva. Se é a única prova capaz de inocentar uma pessoa, a justiça já aceitou no passado. Isso não está na Constituição. Mas imagine que invadiram uma casa para fazer uma busca e apreensão ilegal, sem autorização da justiça, mas lá encontraram uma gravação que inocenta uma pessoa. E foi a única prova que encontraram, que essa pessoa tem, a única coisa que ela se apega a essa gravação. Então, a justiça brasileira, ela aceita, em último caso, uma prova ilícita para inocentar uma pessoa. Certo? Então, isso tá, como eu falei, só para inocentar. Se for o último caso, só tem aquela prova, a justiça aceita. Isso não está na Constituição, mas já foi utilizado várias vezes essa regra no Brasil. Aí que tá. É bom você saber e prestar bem atenção na pergunta. Porque se a pergunta vir lá, de acordo com o texto constitucional, uma prova obtida por meio ilícito pode ser utilizada em último caso para inocentar uma pessoa, você vai marcar sim ou não? Não, porque no texto constitucional não tem isso não. Cuidado com a pergunta. Tá? Cuidado com a pergunta. Voltando aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pessoal, o que é trânsito em julgado? O que é trânsito em julgado? Eu vou explicar para vocês aqui. Eu acho que dá tempo. Deixa eu ver como é que tá a nossa hora. Bem rapidinho, só a título de curiosidade. Alguém aqui já processou alguém ou já foi processado? Ninguém? Já, tá vendo? Ó, sumiu com tua mala, foi? De dia. De dia o castigo é grande, viu? Ó, presta atenção. Um processo, ele foi condenado. Então o processo funcionou assim. Ele começou com a petição inicial. Você fez ou contratou um advogado? O advogado ele protocolou a petição inicial. Depois dessa petição inicial, foi marcada uma audiência para fazer um acordo. Não fazendo acordo, o juiz, talvez, aí depende do caso, ele pode ter marcado uma outra audiência para constituir provas. Ouvir testemunha, ouvir você, ouvir a empresa. Beleza? Depois, aqui seria a petição inicial. Aqui a audiência de conciliação. Isso aqui não vai cair na prova do Senado, só com título de curiosidade, tá? Depois a gente tem uma audiência de instrução, que essa audiência é para ouvir prova, ouvir testemunha e tal. No seu caso, acho que não precisou. E por fim, a gente tem uma sentença. Aqui ele vai dizer se é condena ou não condena e como é que condena. Não. Aqui não é audiência. Aqui você protocola, hoje é pelo sistema, você envia como fosse um e-mail o processo. Você conta lá a sua história, junta os documentos, no caso ela junta passagem, junta não sei o quê, junta prova, depoimento, gravação, junta tudo que puder. Depois, aí o juiz recebe, dá um despacho mandando marcar uma audiência para ver se sai um acordo e não precisa ele condenar ninguém. Não saiu acordo,
ele pode marcar uma audiência de instrução para ouvir testemunha, ouvir as partes, ouvir prova, ouvir perito, se for o caso. No caso, não prestou nada disso, ele dá uma sentença. Daqui podia ainda ter um longo caminho para frente, podia ter a recurso de apelação, no caso, se for juizado especial, tem outro nomezinho, mas não dá no mesmo. E aí você tem uma sequência ainda de recursos. Mas, via de regra, no processo ele tem essas etapas aqui. Só, saiu a sentença, eu tenho duas opções. Foi a Guanabara que você falou? A Guanabara tem duas opções. Ou cumpre, ou recorre. Só tem esses dois caminhos. Se ela recorre, vai ser julgado de novo. E aí, pode ganhar ou perder. E ainda cabe um bocado de recurso para frente. Mas onde é que eu quero chegar? Foi no juizado especial? Vamos considerar que foi lá no juizado especial. Lá no juizado especial, a lei dá 10 dias para você recorrer. Então, a empresa tinha 10 dias para fazer um recurso inominado. Lá tem esse nomezinho, né? Apelação. É um pouquinho diferente da apelação comum. Se a empresa recorrer, o processo continua. Se ela não recorrer, passou os 10 dias, o que é que acontece? Dias depois, o advogado da empresa olha lá o processo, eita, não concordo com isso aqui não. De jeito nenhum, o juiz errou aqui. Esse valor está muito alto. E aí? Pode fazer o quê? Nada. Ele tinha 10 dias para recorrer, não recorreu, morreu. Quando passa o prazo, trânsito em julgado. Não tem mais o que fazer. É cumprir aí, pronto. Beleza? A Constituição diz que ninguém será culpado. Aqui ela está falando, via de regra, de direito penal, tá? Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, enquanto você estiver discutindo na justiça se é inocente ou não, você não é culpado. Certo? Enquanto você estiver discutindo na justiça, você será considerado inocente. Tem um princípio da presunção da inocência. E aí você não vai cumprir pena, porque você é inocente. Inocente não cumpre pena. Tá? Eu perdi a caneta. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O que é um civilmente identificado? Eu falei isso em alguma aula já. Como é? Civilmente identificado é a pessoa que tem os seus documentos. Você está lá com um passaporte, uma habilitação, é uma funcional, tem a maioria das funcionais ela vale como identidade, a habilitação, né, de trânsito, o que mais? Carteira de trabalho, tudo isso são documentos de identidade. Então, eu me identifico tá aqui, meu nome, meu RG, meu CPF, nome da minha mãe, do meu pai. Então, eu sou civilmente identificado. Agora, se a polícia suspeita que aquilo é falso, aí a coisa muda de figura. Aí você pode ser identificado criminalmente. O que é uma identificação criminal? Colocar as digitais, bater foto, fazer reconhecimento de íris, que a gente não tem no Brasil ainda. Certo? A gente está unificando, né, agora o banco de dados de digital e tal. Está no processo aí de unificação, daqui a uns anos vai ficar mais avançado o negócio. Então, você só pode passar por esse processo de identificação criminal, que é colher digitais, bater foto, não sei o quê, se você tiver sem documento. Tá? Ou se tiver suspeita de que o documento é falso. Fora dessas hipóteses, que é essa ressalva aí que traz, né? Você não pode passar por isso. Hoje é tudo muito moderno, você vai tirar a identidade, você bota lá o dedinho no scanner e tal. Só que antigamente, era naquelas almofadinhas de carimbo, você passava uma semana com a mão suja.
E isso às vezes era utilizado para identificar que a pessoa era presa, para humilhar e tal. Então, por isso que colocaram essa regra aí na Constituição. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Quem é que me explica isso aí? E aí? Vamos lá. Pessoal, no nosso sistema penal brasileiro, existem três tipos de crime, três classificações de crime. Existe o crime de ação pública, o crime de ação privada e o crime que é condicionado à representação. Bora aqui. O que é um crime de ação pública? É aquele crime que ele é suficientemente grave ao ponto do Estado tirar o direito da vítima de processar o acusado. Olha, você não tem a função de processar o acusado. Vai ser um representante do Estado que vai fazer isso. Porque às vezes o acusado não quer, tem medo, não tem condições. Então, existe crime de ação pública. Quem é o autor das ações públicas? Promotor de justiça, tá? O Ministério Público. Então, quando o crime é grave, quem processa o acusado é o promotor de justiça. Quando o crime é leve, o Estado diz, olha, tu se vira aí com teu vizinho. O cara tá tirando o sossego do vizinho com som alto. Som alto é crime. O cabo vai estudar às 7 horas da manhã, o cabo liga lá, Amado Batista, na maior altura do mundo. Crime ambiental. Inventar essa história que até 10 horas pode fazer zoado, isso não existe. Qualquer hora pode chamar a polícia. Só que, durante o dia, existem as regrinhas de tolerância sonora. Essas regrinhas de tolerância sonora, ela diz, olha, durante o dia de tal hora, você pode fazer um barulho de até tantos decibéis. De tal hora, tantos decibéis. E quando vai entrando na madrugada, essa tolerância vai caindo. Pessoal, o que é uma tolerância de decibéis? É o barulho do teu portão abrindo, é o barulho do carro ligado, é o barulho de uma moto ligada. Som alto está muito longe dessa tolerância. É o barulho de pessoas conversando. Então tem que ter uma tolerância. Imagine que você não pode receber visita na sua casa porque o vizinho vai escutar você conversando, só achando graça. Isso pode? Pode. Não pode ser uma coisa absurda, mas pode. Então existe uma tolerância. E quando vai passando 10 horas da noite, vai caindo esse limite. Isso, em hora nenhuma, vai admitir um som alto. Eu falo som alto, é um som do porta-mala do carro. Acaba lá e leva o chifre da mulher e bota o som bem altão. Aquilo ali não pode em hora nenhuma. Tá? No horário de maior tolerância, ainda é muito baixo. Ainda passa muito longe daquilo. Tá? Esqueci até o que eu ia dizer aqui. Vamos lá. Então existem essas três classificações. Então, o cara tá com som alto, isso é um crime. Eu misturei aqui as coisas. O som alto também é um crime ambiental e é de ação pública, o promotor quem processa. Crime de injúria. O cara com som alto, você vai lá, reclama e chama ele de feio, não sei o que, das orelhões, aquela cor toda. Isso é injúria, tá? Então esse crime é você quem vai contratar um advogado e vai processar seu vizinho porque ele chamou de ureão. Certo? Isso é um crime de ação privada. O Estado diz, olha, é uma coisa leve, resolva vocês dois, contrata um advogado e se vira com ele. Então existem crimes leves, que a lei diz que é você que vai processar o seu vizinho. Quando o crime é grave, diz, olha,
quem vai processar é o Estado. Então, o membro do Ministério Público vai lá e processa a pessoa. E aí você não tem querer, você não tem nada a ver com isso, é o Estado quem está processando, não é você. Certo? E existe o crime que o promotor processa, mas ele só processa se você autorizar ele. Por exemplo, lesão corporal leve. Você tem que dizer ao promotor, eu quero processar meu vizinho que me deu um tabefe. Porque nem sempre é crime. Por exemplo, você está lutando Muay Thai, está na moda, né? Está lutando Muay Thai e levou um tabefe do teu vizinho que estava lutando contigo. É crime? Não. Tava brincando de... Vocês já brincaram do mata? Acaba dando uma bolada nas costas do outro. É crime? Não. É uma brincadeira. Não, mas bateu com força demais. Nós tava brincando, era só de brincadeira. Não, é crime. Então, a corporal, se for leve, tá? Se for leve, porque tem a leve e a grave, né? Só há processo se a vítima dizer que quer o processo. Então, é um processo, ainda que seja o promotor que vai processar, ele só pode processar se for mediante autorização, a gente chama de representação, seria o termo técnico, da vítima. Certo? Então, vamos lá. O que ela está dizendo? Que será admitida uma ação privada quando era para ser uma ação pública, só que o promotor perdeu o prazo. O promotor tem corrido mais para fazer, ou não está nem aí. E ele perdeu o prazo. E aí você, que não tinha direito de processar porque era função dele, uma vez que ele perdeu o prazo, agora você tem o direito de processar seu vizinho. Imagine que seu vizinho chutou teu cachorro. Aí é um crime, ação pública. Maus tratos, crime de ação pública. Você ficou revoltado da vida, aquela coisa toda. Teve um inquérito policial, prova, vídeo, tudo. O inquérito terminou. Quando o delegado termina o inquérito, ele manda para o promotor. O promotor some. O cachorro tá vivo. Ninguém tá ligando para isso, não. Sei lá, revoltado, seu cachorrinho. O promotor, se o cara estiver solto, ele tem 15 dias para entrar com a ação. Não entrou com 15 dias, você, no 16º dia, você vai lá e processa ele. Você contrata um advogado e você mesmo processa ele, o seu vizinho. Certo? Então é isso que a Constituição está dizendo. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não foi intentada, ou seja, protocolada, não foi ingressada, no prazo que a lei determinar. Geralmente varia muito de um crime para o outro, mas geralmente o prazo é de 15 dias se o cara estiver solto. Certo? Se o cara estiver preso são 5, se estiver solto são 15. Isso, como eu disse, varia muito, é uma tabela do tamanho do mundo, mas a regra geral é essa. A lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, via de regra, os processos são públicos. É isso que a Constituição está dizendo. Via de regra, os processos são públicos. Inclusive, as audiências são públicas. Você quer assistir a audiência do teu vizinho que chutou o cachorro do outro vizinho, você pode ir lá assistir. Você quer assistir a audiência do teu vizinho que está se separando da tua vizinha, tu não pode assistir. Porque eles vão discutir a intimidade deles. Quem traiu quem tem mais dinheiro que o outro, quem ajudou não sei o quê. Entendeu? Quando envolve intimidade, envolve menor ou interesse social, aí pode ser decretado sigilo processual. Mas, via de regra, é público. Inclusive, está na moda agora a galera gravar as audiências que está na internet, né? No YouTube tá aí, é só o que tem. Inclusive, tem um juiz, eu não sei qual o estado que ele trabalha, mas tem um juiz que ele grava as audiências tudo e depois ele mesmo bota na internet. Certo? Então, via de regra, pode. O juiz só pode gravar a audiência que está na internet se a galera autorizar. Então, ele tem que ter autorização das partes lá. O advogado, todo mundo tem que ter autorização. Agora, tipo, o advogado quer gravar a audiência, ele não pode estar no YouTube. Mas gravar qualquer pessoa pode. O advogado pode, o promotor pode, o juiz pode. Não pode estar no YouTube, né? Ganhar dinheiro, inclusive, monetizando o processo dos outros, a desgraça dos outros, aí tem que ter autorização. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Vamos para as questões? Então, deixa eu ver se tem mais algum slide. Ih!
Vamos para as questões, na próxima aula a gente conclui, tá? A gente volta a esses slides aí. Deixa eu puxar aqui, mas cuidado para não esquecer. Atrapalhando. Ó. Opa. Considerando o disposto na Constituição Federal e a jurisprudência do STF, lembrando que no edital de vocês não está previsto que é jurisprudência, e dos tribunais superiores, julgue os itens subsequentes. Pessoal, que tribunais superiores são esses? O que é um tribunal superior? Não é só o STF, não? STJ, o que mais? Cada especialidade da justiça tem um tribunal superior. Tem o geral, que é o STJ, que a colega falou. STJ, Superior Tribunal de Justiça. A função de um tribunal superior é proteger as leis. Certo? A função do STF é proteger a Constituição. A função do Tribunal Superior é proteger a lei. Só que a gente tem justiças especializadas. Então, cada justiça especializada vai ter o seu tribunal que vai proteger aquelas leis especializadas. Exemplo, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, são justiças especializadas. Então, você tem o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, você tem o Tribunal Superior do Trabalho, TST, certo? Você tem essas justiças especializadas. Então, aqui está dizendo que todo tribunal tem sua jurisprudência. Está dizendo que considerando as regras da Constituição e dessas jurisprudências aí, desses tribunais. Nós temos o seguinte. Tendo sido... Gente, não tem um enunciado antes, não? Sim, o enunciado era só aquele, né? Considerando a Constituição e essas jurisprudências. Tendo sido assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo sofrido por a pessoa ofendida, afasta-se o direito de indenização por dano material, moral ou à imagem. Está correto ou errado isso aí? Por que está errado? Uma coisa não impede a outra. O fato de você ter ido, né, até o canal onde foi feito um agravo contra você e fazer um desagravo, ou seja, se defender, explicar e tal, isso não quer dizer que não vai te gerar um dano. Eu vou pegar aqui, eu não gosto muito não, mas é porque só veio esse exemplo na cabeça. Eu vou pegar aqui o exemplo do Neymar. O Neymar foi acusado de ter estuprado uma modelo brasileira. E aí no processo, ele é inocentado. Não estou dizendo que está certo ou está errado o processo. Estou dizendo que ele foi inocentado. Independente dele ser tido inocentado ou não ter respondido o processo, aquilo causou um prejuízo para ele muito grande. A imagem dele, os patrocínios, o Netflix tirou a participação dele naquele seriado A Casa do Papel. Estava gravado e o Netflix tirou. Então, causou um prejuízo financeiro e a imagem dele. Então, mesmo que ele vá na televisão se defender e tal, não funciona, não tem o mesmo efeito de não ter denúncia de jeito nenhum. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. O fato dele ter o direito de se defender vai impedir esse direito de indenização? Não vai. Não vai. Certo? Então, no caso, o Neymar, uma vez ele provando a inocência, eu não sei se ele foi inocentado ou se o processo foi arquivado porque faltava algum requisito. São duas coisas diferentes que eu falei no início da aula. Mas vamos supor que ele foi inocentado. Ele poderia processar ela pelos danos que foi causado, especialmente financeiro. Né? Foi causado para ele. Então, uma coisa não impede a outra, isso aí está incorreto, tá? Não afasta, né? Outra que afasta esse direito, não afasta. O item 2 diz assim: inclui-se no dever de proteger a vida a obrigação do poder público. Espera que tá. Como é que eu sumo com esse negócio aqui? Oi, matutei a peste. Vou tentar ler assim mesmo. Inclui-se no dever de proteger a vida a obrigação do poder público. Resguardar, né? Resguardar a integridade dos presos que se encontram sob sua tutela ou custódia. E aí? É obrigação do Estado resguardar a vida dos presos? Sim. Correta, 2. 3. O princípio constitucional da publicidade autoriza que dados sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais
sejam disponibilizados a órgãos de imprensa jornalística? Eu vou ler de novo. O princípio da publicidade, ela permite que os dados sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais sejam disponibilizados à imprensa? Sim. A gente viu lá no início do artigo 5º que a sociedade ela tem direito a informações, seja de caráter geral ou coletivo. Lembra? Então isso é acesso à informação. Eu quero saber quantas pessoas estão morrendo nas ocorrências policiais. Certo? Então tá correto, tá? A 2 e a 3 estão corretos. Eita. A 2 e a 3. 4. A prática de racismo constitui crime inafiançável e prescritível no prazo de 30 anos. Por que está errado? Só uma curiosidade. O máximo, lembra que eu falei que tem uma tabelinha lá no artigo 109 do Código? O máximo lá são 20 anos, tá? Não tem prescrição de... Hã? Mas é o máximo. O máximo é 20 anos. Então não tem... O racismo ele é imprescritível. Não tem não? Aqui, ó, letra D. Vou pular isso aqui que nós já estamos comentando. Vamos lá. Os direitos fundamentais de caráter judicial e as garantias constitucionais do processo previsto na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos asseguram ao acusado: letra A. O direito de utilizar-se de todos os elementos de provas lícitos no curso do processo, não podendo omitir-se ou calar-se se assim entender necessário. Eu posso usar todos os meios lícitos de prova? Posso. Mas eu não posso ficar calado? Todo mundo tem direito ao silêncio. Né? Então a letra A está errada. Letra B. O dever de apresentar provas de sua inocência, sob pena de condenação na ação penal, eu sou obrigado a me defender? Não. Inclusive, quem me acusa é quem tem que provar que eu cometi um crime. Não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Na dúvida, eu prefiro que você se defenda. Mas, na teoria, quem te acusa é quem tem que provar que tu cometeu um crime. Tá? Letra C. A razoável duração do processo. Existe esse princípio também, tá? Da razoável duração do processo. A justiça tem que dar fim aos processos. Não pode você ficar a vida toda esperando uma sentença. Na prática não funciona muito, não. Tá? A razoável duração do processo, com a possibilidade de efeitos imediatos sobre as situações individuais. Existe isso na Constituição? E aí? Segundo a Constituição, deve haver a razoável duração do processo judicial e administrativo, com a possibilidade de efeitos imediatos sobre situações individuais? E aí? Pessoal, é porque a gente não chegou nesse artigo ainda. Mas existe o princípio da razoável duração do processo. A Constituição diz que as leis têm que ser feitas pensando que o processo não dura a vida toda. Que você tem uma satisfação do Estado. Tem uma teoria que diz que uma sentença tardia, ela não é sentença. Ela não serve mais. Né? E é possível eu ter um efeito imediato. A gente chama isso de tutela antecipada. Às vezes, é preciso. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro de um caso em que uma senhora aqui do Crato, ela contratou um plano de saúde. E no dia que ela prestou o plano de saúde, disse: não, esse tratamento aí eu não pago, não. É muito caro. Oxi, eu acabei de ter um plano de saúde, é pra isso. Imagina se a pessoa fosse esperar ter audiência de conciliação, audiência de instrução, sentença, para poder
o plano pagar, o plano tinha morrido. Era um caso grave. Então, em casos urgentes, e aí por isso que aqui fala assim, ó, em situações individuais, então, num caso concreto específico, a justiça ela pode dar uma decisão que pode ser voltada atrás depois. A gente chama de decisão liminar. Mas pode dar uma liminar para ter um efeito imediato. No caso lá, foi preciso de uma liminar para obrigar o plano em 48 horas a fornecer lá um tratamento. Certo? Então, está correta aí essa alternativa. Vamos ver as outras assim mesmo. O direito de audiência perante a autoridade administrativa competente, caso tenha sido preso em flagrante. E aí? Pessoal, lá na lei, na Constituição nem fala disso, mas lá na lei é com a autoridade judicial. É a famosa audiência de custódia. Tá? A publicidade dos atos processuais e dos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário independe de restrições previstas na lei. Não, a gente viu que tem. A própria Constituição diz que tem casos que a lei pode dar sigilo, né? Pode restringir essa publicidade para resguardar a intimidade das pessoas e quando tem interesse social. Aí, com base, né, as disposições relativas a direitos e as garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Provavelmente vocês é certo ou errado, né? Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida em nenhuma hipótese. Falso. Caso de crime de guerra, né, pode ter pena de morte. Inclusive, eu comentei aqui que alguns doutrinadores consideram pena de morte a lei do abate, né? A gente já falou sobre isso também. Outra alternativa, outra questãozinha aí da banca de vocês. Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Considerando as regras constitucionais relacionadas ao exercício da cidadania, é correto afirmar que qualquer cidadão possui legitimidade para ajuizar a ação civil pública. A gente vai ver isso detalhadamente mais adiante. A ação civil pública, quem ajuiza é o Ministério Público. Certo? Propor individualmente projeto de lei. Imagina, a gente tem 160 milhões de habitantes, né? Imagina se todo mundo fosse propor um projeto de lei. Não pode. A população pode propor projeto de lei? E aí? Pode. Sim, a população pode propor um projeto de lei? Pode. Inclusive, a lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Só que não é eu chegar lá sozinho e dizer, ó, tô com um projeto de lei na mão aqui. Bota para votação. Não é assim. Eu faço um projeto de lei e tem que um monte de gente assinar. Aí tem umas regrinhas. Tem que ser 1% do eleitorado nacional, tantos por cento de tantos estados. Tem um monte de regrinha. Se uma galera muito grande assinar, tem lá as regrinhas. Imagina 1% do eleitorado nacional. Eu não sei qual é o eleitorado nacional, mas chuta aí que é 100 mil. Então, eu precisaria de 1.000 pessoas assinando, né? E dessas 1.000 tem que ser participação de tantos estados. Tem um bocado de regrinha assim. A gente vai ver depois essas regrinhas detalhadamente, está na Constituição. Então, quando eu tenho isso, aí eu mando não é nem para o Senado, é para o Congresso, e aí vai tramitar lá no Congresso. A lei da ficha limpa surgiu assim, tá? Então, existe projetos de lei de iniciativa popular, mas não é um cidadão que vai lá e apresenta o projeto. Tem que ser uma coletividade muito grande, tá? Não é propor individualmente. Denunciar na forma da lei ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Eu posso denunciar o prefeito lá no Tribunal de Contas? Posso. Qualquer pessoa pode denunciar. Lá tem um canal próprio para isso. Eu posso concorrer a deputado estadual sem partido? Não. No Brasil você só pode concorrer a um cargo eletivo se você for filiado a um partido. Tem que ser filiado no ano anterior, ainda tem essa. Eu não posso, na véspera da eleição, me filiar e... O Sérgio Moro quase não se candidata. Ele é candidato. Não sei nem se ele se candidatou. Porque deu uma confusão que ele foi se filiar e ele botou um domicílio que era lá no hotel de São Paulo e disseram que ele não era de São Paulo. E foi uma confusão mal do mundo. No fim, ele acabou mudando para outro estado, né? Para o Paraná, que é o estado dele.
E o pior foi porque ele botou o endereço de um hotel. Aí ele não se candidatou, foi? Ó, pra gente encerrar, não deu tempo de falar nessa aula, mas na próxima aula a gente vai falar sobre isso aí, tá? Mas as questões que eu vou colocar para vocês não é exatamente das aulas que a gente teve. Eu quero colocar questões para vocês começarem a pesquisar, estudar em casa e um pouco mais além, tá bom? De acordo com a Constituição Federal, vai cair. Todas as questões que eu coloquei aqui, provavelmente, se não cair, ela vai cair bem parecida. Aliás, ela é igual no. Hã? Sim, a gente vai ver tudo. Só que eu estou dizendo assim, as questões que eu vou colocar não necessariamente foi o conteúdo das aulas que a gente já teve. Vai ter algumas que vai ter conteúdo para frente, mas eu quero que vocês comecem a pesquisar. Pessoal, de acordo com a Constituição, são gratuitas as ações. Aí tem aí as alternativas. Qual é? Aí, pesquisar, tá vendo? O que é um habeas corpus? Habeas corpus é uma expressão latina que significa corpo aberto, corpo livre. Tá? Então é uma ação constitucional que busca a liberdade de ir e vir. E permanecer. E o que é um habeas data? Quem gosta de informática usa muito a palavra data. Data significa informação, dados. Enquanto o habeas corpus busca o direito de ir e vir, aqui busca o direito de informações. Ah, não pega não, né? Esqueci. Beleza? Então, são gratuitos, a Constituição diz que são gratuitos, o habeas corpus e o habeas data. Beleza? Pessoal, eu não sei se eu consigo colocar, porque eu mandei já em cima da hora, mas tem questões para vocês resolverem lá hoje, tá? Já está no sistema ou não? Mas ainda hoje, só amanhã? Aí, pronto. Desenrolar. Pessoal, boa semana, bons estudos e vamos para frente.